No vídeo de hoje, vamos mergulhar no fundo imobiliário LVBI11, que atua no setor logístico, com foco em galpões e centros de distribuição. Iremos analisar os destaques do relatório gerencial referente ao mês de julho. Acompanhe até o fim para descobrir se este fundo pode ser uma alternativa interessante para a diversificação de sua carteira de investimentos. Eu sou o Oliver e convido você para mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. O Fundo de Investimento Imobiliário LVBI tem como foco a obtenção de renda e ganho de capital. Seu objetivo é investir, no mínimo, 2/3 de seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais relacionados ao segmento logístico ou industrial, denominados imóveis-alvo. Além disso, o fundo pode realizar investimentos indiretos, como por meio da aquisição de ações ou cotas de sociedades de propósito específico, cotas de fundos de investimento imobiliário e cotas de fundos de investimento em participações. Este fundo iniciou suas atividades em novembro de 2018, sendo gerido pela VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A. O código de negociação do fundo na bolsa é LVBI11, e ele conta com um total de 16.118.565 cotas emitidas. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, que também atua como escriturador. A taxa de administração total do fundo é de 1,01% do patrimônio líquido, conforme taxa efetiva de competência em junho de 2024. Em comentários da gestão, temos que em julho de 2024, o fundo VBI Logístico apresentou os seguintes indicadores e movimentações. Patrimônio líquido, pouco mais de 2 bilhões. Valor patrimonial da cota, R$ 124,70. Market cap, de aproximadamente R$ 1.858 bilhões. Cota de fechamento, R$ 115,29. O P por B foi de 0,92x, indicando um desconto de 8%. ADTV, volume médio diário, foi de R$ 4,8 milhões. Fechou com 130.206 cotistas. Movimentações de locatários. Não ocorreram novas movimentações de locatários nos ativos do fundo, com a vacância física mantendo-se em 0,8%. O time de gestão continua trabalhando para preencher os espaços vagos e monitorando os que podem ser desocupados. A devolução do espaço locado pelo dia por cento no ativo Mauá, correspondente a 5,7% da área total do fundo, está prevista para setembro de 2024. Reajustes e revisionais. Foram realizados reajustes em mais de 60.486 metros quadrados de ABL no portfólio do fundo durante julho. Rendimentos. O fundo distribuiu 90 centavos por cota em julho, consistente com os meses anteriores. O resultado foi afetado por custos de vacância, carências e inadimplência de um locatário, mas o fundo ainda acumulou uma reserva de 17 centavos por cota. Em agosto, o fundo recebeu a última parcela da venda do ativo Guarulhos, o que aumentará o resultado de forma não recorrente em 26 centavos por cota. Em julho de 2024, o fundo VBI Logístico apresentou os seguintes dados de rendimentos e performance. Foi anunciado 90 centavos por cota em dividendos. O dividend yield anualizado pelo valor patrimonial foi de 8,7%, e o dividend yield anualizado pelo valor de mercado foi de 9,4%, com variações entre 8,1% e 10,6% nos meses anteriores. A reserva acumulada foi de 17 centavos por cota. Histórico de distribuições por cota. Nos últimos meses, o fundo tem mantido uma distribuição de 90 centavos por cota, com destaque para janeiro de 2024, quando a distribuição foi de R$ 1,05 por cota. Performance da cota na B3. O fundo LVBI11 apresentou uma valorização acumulada de 74,9% desde seu início, superando o índice IFIX, que valorizou 47,7% no mesmo período, e o CDI líquido, que apresentou um retorno de 43,5%. Estes dados mostram a consistência do fundo na distribuição de dividendos, além da sua performance positiva em relação a indicadores do mercado. Em relação à liquidez, o fundo apresentou em julho uma média de volume diário de 4,8 milhões, demonstrando uma queda em comparação com janeiro, quando o volume era de cerca de 6 milhões. Esse declínio foi acompanhado por uma redução nas cotações, que estavam próximas a R$ 117 no início do ano, e em julho, caíram para aproximadamente R$ 107. Quanto ao número de cotistas, houve um crescimento constante ao longo do período. Em agosto de 2023, o fundo contava com 79.300 cotistas, e esse número aumentou para mais de 130 mil em julho de 2024. Esse aumento reflete uma expansão da base de investidores, sinalizando uma maior adesão ao fundo ao longo do tempo. A tabela da carteira de ativos distribui informações cruciais sobre a participação de cada ativo no fundo, número de locatários, área bruta locável, vacância física, prazo médio dos contratos e participação de cada ativo na receita total do fundo.
O ativo de Extrema, Minas Gerais, apresenta 100% de participação no fundo, 10 locatários, uma ABL total de 122.460 metros quadrados, 0% de vacância física, 43 meses de prazo médio remanescente dos contratos, e é responsável por 20% da receita. O ativo de Mauá, São Paulo, apresenta 100% de participação no fundo, um locatário, uma ABL total de 29.718 metros quadrados, 0% de vacância física, um mês de prazo médio remanescente dos contratos, e é responsável por 8% da receita. O ativo de Araucária, Paraná, apresenta 100% de participação no fundo, um locatário, uma ABL total de 48.488 metros quadrados, 0% de vacância física, 32 meses de prazo médio remanescente dos contratos, e é responsável por 9% da receita. O ativo de Itapevi, São Paulo, apresenta 100% de participação no fundo, 10 locatários, uma ABL total de 34.922 metros quadrados, 5% de vacância física, 23 meses de prazo médio remanescente dos contratos, e é responsável por 5% da receita. O ativo de Pirituba, São Paulo, apresenta 100% de participação no fundo, um locatário, uma ABL total de 12.340 metros quadrados, 0% de vacância física, 69 meses de prazo médio remanescente dos contratos. É responsável por 5% da receita. O ativo de Betim, Minas Gerais, apresenta 100% de participação no fundo, um locatário, uma ABL total de 53.563 metros quadrados, 0% de vacância física, 70 meses de prazo médio remanescente dos contratos. É responsável por 11% da receita. O ativo de Jandira, São Paulo, apresenta 100% de participação no fundo, um locatário, uma ABL total de 45.554 metros quadrados, 0% de vacância física, 31 meses de prazo médio remanescente dos contratos. É responsável por 10% da receita. O ativo de Aratu, Bahia, apresenta 70% de participação no fundo, 8 locatários, uma ABL total de 102.530 metros quadrados, porém o fundo só possui uma ABL de 71.771 metros quadrados, 3% de vacância física, 45 meses de prazo médio remanescente dos contratos. É responsável por 12% da receita. O ativo de Cajamar, São Paulo, apresenta 100% de participação no fundo, nenhum locatário, uma ABL total de 35.690 metros quadrados, vacância não disponível, 12 meses de prazo médio remanescente dos contratos. É responsável por 6% da receita. O ativo de São Bernardo do Campo, São Paulo, apresenta 100% de participação no fundo, um locatário, uma ABL total de 65.024 metros quadrados, 0% de vacância física, 135 meses de prazo médio remanescente dos contratos. É responsável por 15% da receita. A carteira de ativos do fundo é diversificada, com 34 locatários, um total de 519.530 metros quadrados de ABL distribuídos em 10 ativos, com apenas 0,8% de vacância física total, o que demonstra uma boa ocupação dos imóveis. O prazo médio dos contratos é de 53 meses, proporcionando estabilidade aos rendimentos futuros. Ativos como Extrema e SBC são os principais geradores de receita, enquanto ativos como Mauá e Cajamar apresentam riscos maiores no curto prazo, devido ao prazo contratual. Na distribuição da carteira de ativos, no item alocação por região, porcentagem de receita, temos que a maior parcela dos ativos está localizada no raio de 30 km de São Paulo, representando 49% da receita total do fundo. Isso indica uma concentração significativa na região mais industrializada do Brasil, o que é comum para esse tipo de ativo. A segunda maior alocação está em Extrema, que responde por 20% da receita, evidenciando a relevância deste local para a carteira. A região metropolitana de Curitiba possui participação de 9%, e a região metropolitana de Belo Horizonte tem participação de 11%. Por fim, a região metropolitana de Salvador corresponde a 12% da receita, sendo também uma parte considerável da distribuição. Em alocação por classe, porcentagem de receita. A classe A domina a alocação da carteira, com 95% da receita proveniente de ativos desta classe. Isso sugere que o fundo investe majoritariamente em ativos de qualidade superior, que são mais valorizados no mercado. Apenas 5% da receita vem de ativos da classe B, indicando uma menor exposição a imóveis de padrão inferior. Em uma análise detalhada da carteira de ativos, destaca-se a alocação de receitas em diferentes dimensões. Alocação por ativo. A carteira está distribuída em várias localizações, com a maior parte da receita proveniente de Extrema, que representa 20% do total. Outros locais significativos incluem São Bernardo do Campo com 15%, Aratu com 12% e Betim com 11%. Localidades como Jandira, Araucária e outras compõem percentuais menores, variando entre 5% e 10%. Alocação por segmento de locatários. Os segmentos de locatários na carteira são diversificados, com o e-commerce liderando, responsável por 25% da receita. O setor automobilístico segue com 15%, logística contribui com 14% e varejo contribui com 17%. Os segmentos como bebidas, bens de capital e outros completam a distribuição.
Alocação por inquilino. A receita está concentrada em alguns grandes inquilinos, sendo Scania o maior, responsável por 15% da receita. Amazon e Ambev também são inquilinos significativos, com 11% e 10% respectivamente. Outros inquilinos como DHL, Magazine Luiza e Dia% também possuem participação relevante, mas em menor escala. Alocação pela natureza dos contratos. A maior parte dos contratos na carteira é classificada como típico, representando 61% da receita. Contratos atípicos compõem 33%, enquanto uma pequena parcela, 6%, é designada como retorno sobre capital investido. Alocação por indexador. A maioria dos contratos está indexada ao IPCA, com 57% da receita atrelada a este índice. Outros 35% estão vinculados ao IGPM, enquanto 8% utilizam o IPC como indexador. Mês de reajuste dos contratos. O reajuste dos contratos está concentrado principalmente em janeiro, mês que responde por 44% do total. Outros meses como julho, 17%, e fevereiro, 11%, também são significativos, enquanto os reajustes nos demais meses são menos frequentes. Agora, vamos ver os destaques, eventos específicos e projeções futuras relacionadas aos ativos e contratos. Extrema. Durante o mês de julho, competência junho, foram realizados reajustes em mais de 12 mil metros quadrados de ABL. Itapevi. Há aproximadamente 1.760 metros quadrados de ABL disponíveis, representando 5% do ativo. Aratu. No mesmo período, foram realizados reajustes pela inflação em um total de 48.486 metros quadrados de ABL. O ativo encerrou o mês com uma vacância de 3%, representando aproximadamente 2.179 metros quadrados de ABL disponíveis. Mauá. Em 21 de março, o fundo comunicou via fato relevante que recebeu notificação da locatária Dia% informando a rescisão antecipada do contrato de locação no ativo Mauá, prevista para setembro de 2024. Cajamar. A equipe de gestão está focada na prospecção de novos locatários para o ativo Cajamar, que fará parte do portfólio do fundo após a conclusão da escritura de compra e venda, estimada para o quarto trimestre de 2024. O ativo possui renda mínima garantida, RMG, de 12 meses, contados a partir da assinatura da escritura. Vencimento dos contratos de locação. O gráfico mostra a distribuição do vencimento dos contratos de locação. Em 2024, 8% dos contratos vencem, enquanto o pico de vencimentos ocorre em 2027, com 28%. Um aumento significativo é visto novamente em 2030, com 35% dos contratos vencendo. Revisional dos contratos de locação. Há uma projeção de revisão dos contratos de locação, com 38% dos contratos a serem revisados em 2024. Essa porcentagem diminui gradativamente nos anos subsequentes, com 12% em 2025 e percentuais menores até 2030, que aumenta para 25%. Histórico de vacância física. O histórico de vacância física mostra baixas taxas, com vacância zero em vários meses, subindo para apenas 1% nos meses de abril, maio, junho e julho de 2024. Em resumo, a análise foca na gestão ativa dos ativos, com destaque para os reajustes e disponibilidade de espaços, bem como a prospecção e manutenção de locatários. Há também um planejamento detalhado sobre os vencimentos e revisões de contratos, o que indica uma estratégia bem definida para a manutenção da ocupação e rentabilidade dos ativos no longo prazo. Nas informações financeiras de receita imobiliária e resultados, observa-se que a receita imobiliária potencial do fundo, caso o portfólio estivesse 100% locado, seria de 86 centavos por cota por mês. No entanto, o fundo enfrentou dificuldades, como a vacância de alguns espaços, que reduziu a receita potencial em 1 centavo por cota. Além disso, carências e descontos impactaram a receita em mais 1 centavo por cota. O fundo também foi prejudicado por inadimplência, o que resultou em uma perda de 3 centavos por cota devido à falta de pagamento de um locatário no ativo extrema. Assim, a receita imobiliária efetiva do fundo em junho foi de 83 centavos por cota. No que diz respeito à decomposição do resultado por cota, o fundo apresentou uma receita imobiliária de 83 centavos por cota. As receitas financeiras contribuíram com 5 centavos por cota. No entanto, as despesas operacionais impactaram negativamente o resultado, diminuindo em 11 centavos por cota. Para equilibrar esses impactos, o fundo utilizou 13 centavos da sua reserva de lucros, resultando em uma distribuição total aos cotistas de 90 centavos por cota, mantendo-se consistente com os meses anteriores. Um ponto de destaque para os investidores que consideram aplicar no fundo é a questão da reserva acumulada, que tem registrado uma queda gradual mês a mês. Em maio, essa reserva somava 59 centavos por cota, mas em junho já havia reduzido para 30 centavos por cota. Essa diminuição pode gerar preocupações sobre a capacidade do fundo em manter uma reserva adequada para futuras distribuições. De acordo com o relatório de julho, haverá um acréscimo de 26 centavos por cota na reserva, proveniente da venda do ativo Guarulhos, elevando o total para 43 centavos por cota, somando com os 17 centavos já acumulados. Apesar desse aumento pontual, a tendência de queda na reserva acumulada ao longo dos meses pode representar um desafio para o fundo, especialmente em termos de garantir a sustentabilidade das distribuições de rendimentos no longo prazo. Entretanto, essa redução na reserva acumulada não precisa ser vista como um problema imediato para o pagamento de dividendos.
Na verdade, pode ser interpretada como uma normalização na distribuição dos rendimentos, considerando o desempenho do fundo. Com um portfólio sólido, existe a possibilidade de que os pagamentos se estabilizem na faixa de 77 a 79 centavos por cota, após o término dos rendimentos não recorrentes, o que está alinhado com o histórico de distribuição do fundo. Na demonstração de resultados do Fundo Imobiliário LVBI11, temos que no mês de julho de 2024, o fundo gerou uma receita imobiliária de 13,3 milhões de reais, o que se traduz em 83 centavos por cota, refletindo o desempenho direto dos ativos imobiliários do fundo. As despesas imobiliárias foram de 100 mil reais, uma quantia quase insignificante, impactando 0 centavos por cota. As despesas operacionais totalizaram 1,8 milhão de reais, representando uma redução de 11 centavos por cota. Outras despesas não foram registradas. Após a subtração das despesas, o resultado operacional do fundo foi de 11,5 milhões de reais, correspondendo a 72 centavos por cota. O fundo obteve 900 mil reais em receitas financeiras, contribuindo com 5 centavos por cota, e não houve despesas financeiras registradas para o mês de julho. O resultado financeiro líquido foi positivo, somando 900 mil reais, o que adicionou 5 centavos por cota ao desempenho do fundo. O lucro líquido registrado foi de 12,4 milhões de reais, resultando em 77 centavos por cota. O fundo utilizou 2,1 milhões de reais de sua reserva de lucro, acrescentando 13 centavos por cota ao montante distribuído. No total, o fundo distribuiu 14,5 milhões de reais aos cotistas, o que corresponde a 90 centavos por cota. Não houve distribuição extraordinária para o mês de julho. Os números apresentados demonstram que o fundo LVBI11 manteve um bom nível de distribuição, com 90 centavos por cota, utilizando parte de sua reserva de lucro para complementar os resultados operacionais e financeiros. O desempenho foi robusto, especialmente considerando que as despesas operacionais foram mantidas sob controle e que não houve impacto significativo de despesas financeiras. Sobre a alavancagem do fundo, temos que possui uma dívida associada ao ativo Aratu, no valor de 13,5 milhões de reais. A taxa de emissão dessa dívida é de 1,40% ao ano, indexada ao IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é um índice de inflação. A garantia dessa dívida é uma fiança bancária. O vencimento está previsto para maio de 2032, com prazo total de 144 meses. A carência principal dessa dívida foi até junho de 2022, o que significa que, até essa data, o fundo não precisou realizar pagamentos do principal da dívida, apenas dos juros. Essa estrutura de alavancagem é relativamente conservadora, considerando o valor da dívida e o prazo longo para o seu vencimento, o que pode proporcionar uma gestão financeira estável ao fundo. O relatório apresenta os ativos do fundo e seus respectivos inquilinos. Vou mostrar as informações aos poucos, então, se quiserem ver os detalhes, pausem o vídeo em qualquer momento. No instante em que este vídeo está sendo gravado, o LVBI11 encontra-se cotado a R$ 112, tem um bom dividend yield de 9,55% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Quando as cotações aumentam, é natural que o resultado dessa divisão seja um percentual menor. E isso podemos ver na variação da cota, que está subindo cerca de 4,42%, considerando os dividendos pagos. O fundo tem liquidez diária de cerca de 4,36 milhões. Possui um P sobre VP de 0,90, indicando que está com desconto de 10%. Na minha opinião, o LVBI11 oferece uma série de benefícios que o tornam atrativo, especialmente para investidores que buscam diversificação e renda passiva. A consistência na distribuição de rendimentos, com dividendos na faixa de 90 centavos por cota, e a valorização histórica superior ao mercado são pontos fortes que indicam uma gestão eficiente e um bom desempenho em relação a outros fundos imobiliários. Além disso, a baixa vacância, atualmente em 0,8%, reforça a estabilidade do fundo, enquanto a diversificação geográfica dos ativos reduz o risco de concentração, protegendo o portfólio contra oscilações localizadas. Por outro lado, é crucial considerar os riscos envolvidos. A dependência de poucos grandes inquilinos, como a Scania e a Amazon, pode representar uma vulnerabilidade significativa, já que qualquer inadimplência pode impactar os rendimentos de forma expressiva. O vencimento iminente de contratos importantes, como o do ativo em Mauá, também apresenta um risco de aumento da vacância, que poderia prejudicar a receita do fundo. Além disso, a reserva acumulada, que tem mostrado uma tendência de queda, pode sinalizar desafios futuros para a manutenção das distribuições. Enfim, o LVBI11 pode ser uma boa opção de investimento para quem busca estabilidade e rendimento, mas é essencial que cada investidor avalie cuidadosamente os prós e contras, considerando seus objetivos financeiros e tolerância ao risco. Se este vídeo contribuiu para os seus estudos, por favor, considere deixar um like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Agradecemos pela sua atenção e até breve.